Havia um povoado nordestino, remoto, escondido entre as serras e a vastidão da Caatinga, onde o sol queimava com força durante o dia e o vento cortante esfriava as noites de lua cheia. Era um povoado de casas de taipa e chão de terra batida, onde os habitantes viviam de roça e criação de animais. Aquele ano tinha sido difícil, seco, como sempre, mas algo mais preocupava os moradores. Havia semanas que as noites eram tomadas por uivos aterradores que ecoavam pela escuridão. O mistério envolvia o povoado numa aura de medo e silêncio. Naquelas noites de lua cheia, o medo se fazia espesso como a poeira que o vento levantava das estradas. Os moradores, fechados em suas casas, trancavam portas e janelas e se encolhiam, temendo que pudesse se aproximar. Diziam que uma criatura rondava o vilarejo, de olhos brilhantes e dentes afiados, atacando os rebanhos e assustando os animais da fazenda. Ao redor das portas de taipa e das janelas de madeira, o povo cochichava. É o lobisomem. Só pode ser ele. Meu avô, que era um homem de coragem e fé, decidiu que aquela história precisava de uma resposta. Homem do sertão, conhecia bem as noites escuras e os mistérios que a mata escondia. Mas havia outra coisa que inquietava meu avô, seu próprio compadre, o velho Benedito. Ultimamente, Benedito andava diferente, distraído, com olheiras e um humor que oscilava entre o riso e o silêncio profundo. Ele não parecia mais o mesmo homem, e meu avô sabia que, entre os mistérios do sertão, nenhum acontecia por acaso. Uma noite, depois de mais um ataque misterioso que deixará cabras mortas na estrada de terra, ele decidiu que precisava descobrir a verdade sobre seu compadre. Chamou Benedito e sugeriu que saíssem numa caçada. Iriam cedo, antes do calor do meio-dia, para seguir as trilhas que levavam aos arredores do povoado, onde talvez encontrassem pistas da criatura. Seguiram caminho até a borda da Caatinga, onde as sombras das árvores do sertão eram tão densas que pareciam esconder segredos ancestrais. Os espinhos secos e os galhos tortuosos da vegetação dificultavam a passagem, e o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo canto das aves e pelo som de seus passos sobre a terra seca. Quando chegaram a um pé de juazeiro, alto e frondoso, decidiram fazer uma pausa. O compadre, cansado, logo tirou o chapéu e se deitou à sombra da árvore, colocando o chapéu sobre o rosto para descansar. Meu avô, sempre atento, manteve o facão de lado, observando o ambiente e as sombras que se alongavam conforme o sol subia no céu. Ele sentia o calor abrasador, mas algo mais parecia deixar o ar denso, talvez uma presença, uma impressão que não conseguia explicar. Enquanto esperava, algo extraordinário aconteceu. Uma pequena lagartixa emergiu das narinas do compadre. Era um bicho estranho, com o corpo de réptil, mas a cabeça lembrava a de um lobo-guará. Meu avô não pôde deixar de observar, incrédulo, enquanto o pequeno animal rastejava pelo chão de terra batida. Ela deu voltas ao redor do corpo do compadre e, em seguida, encontrou um velho crânio de boi que repousava ali, seco e esbranquiçado pela luz do sol. A lagartixa contornou o crânio, subindo pela abertura onde antes havia os olhos do boi, lentamente, retornou às narinas de Benedito. O compadre se mexeu, esfregou os olhos e sorriu, como se nada tivesse acontecido. Sonhei que estava num prédio bonito, alto, cheio de luzes, disse ele, sorrindo para meu avô. Meu avô disfarçou a surpresa, mas seu coração disparava. Ele sabia o que aquela visão significava, um sinal de que seu compadre carregava um segredo sombrio, um segredo que talvez só a lâmina afiada de uma faca fosse capaz de resolver. Ele disfarçou o nervosismo e continuaram a caçada, mas as suspeitas sobre o compadre só aumentaram ponto naquela mesma noite. Meu avô se armou com uma faca longa, de lâmina afiada dos dois lados, uma herança de família usada por gerações para se defender contra criaturas e maldições do sertão. Ele decidiu esperar, pois sentia que a lua cheia, prestes a alcançar o ponto mais alto no céu, traria respostas. Enquanto o céu escurecia e os grilos começavam seu canto, meu avô montou guarda, determinado a descobrir o que realmente se escondia naquela noite de lua cheia. Foi quase a meia-noite quando ele percebeu uma figura caminhando pela estrada de terra, uma sombra encurvada, de passos pesados e desajeitados. Era o compadre Benedito, mas algo estava diferente. A pele dele parecia rígida, como se houvesse endurecido com o tempo. Quando ele se aproximou, meu avô notou o olhar alaranjado e feroz,
como de um animal selvagem. É hoje que essa história termina, pensou meu avô, enquanto se preparava para o que viria. O compadre, agora transformado em algo monstruoso, deu um salto em direção ao meu avô, suas garras afiadas brilhando sob a luz da lua. Ele conseguiu desviar a tempo e, com um movimento rápido, cravou a faca no ombro da criatura. O lobisomem, ferido, soltou um uivo que ressoou pela caatinga, ecoando pela noite. O uivo parecia carregar em si um lamento, algo sobrenatural, de uma dor que era mais que física. A criatura recuou, mas não estava derrotada. Com os olhos fixos em meu avô, tentou o último ataque, saltando sobre ele com as garras estendidas. Mas meu avô foi mais ágil, desferindo um golpe certeiro que penetrou fundo no peito do monstro. O lobisomem cambaleou para trás, com o peito arfando e espumando de raiva. Em seguida, virou-se e fugiu, desaparecendo pela estrada, deixando um rastro de sangue na terra e na vegetação seca. Exausto e machucado, meu avô sabia que aquela não era uma despedida definitiva, mas sim uma retirada forçada. O compadre fugira, mas a batalha ainda não estava completamente vencida. No dia seguinte, o sol mal tinha nascido quando uma notícia chocante percorreu o povoado. Benedito fora encontrado morto em sua casa. Os vizinhos disseram que haviam visto um rastro de sangue que ia desde a estrada até o chão de sua sala, onde ele estava estirado, imóvel. Ao redor de seu corpo, marcas de luta e cortes fundos que pareciam ter sido feitos por uma faca. As pessoas cochichavam, entre olhares de desconfiança e medo. Os mais velhos conhecedores das histórias e mistérios do sertão diziam que aquilo só podia ser coisa de maldição. Ninguém ousou questionar meu avô, mas todos pareciam saber de uma forma ou de outra o que havia acontecido naquela noite. Apenas ele carregava a certeza do que vira, e sabia que as noites de lua cheia agora seriam mais silenciosas. Naquela noite, a lua subiu mais uma vez sobre o sertão, brilhando como um vigilante solitário sobre a caatinga. Mas desta vez, o uivo que antes ecoava pela noite não se ouviu mais. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.